Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da B de Códigos. Eu sou o Mike. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de APIs utilizando o método Resancing do Laravel, tá? Esse vídeo de hoje aqui eu quero trazer como assim você pode criar a sua API utilizando esse método bem simples e bem fácil de customizar, tá? Eu utilizo bastante aqui os meus sistemas e até estou mexendo aqui em um sistema meu mesmo, sistema próprio, e eu quero mostrar para vocês todo o processo, como é que eu faço aqui para fazer todas essas APIs, tá? Aqui no meu Visual Studio eu tenho uma pasta aqui app, eu tenho uma outra pasta assim dentro de controller chamada API. Essa pasta aqui eu coloco todas as informações de todas as APIs que eu utilizo no sistema. Só um minuto, certo? Então essas APIs elas vão poder ser acessadas por outros. Quem tiver acesso ao sistema poderá utilizar essa minha API, ok? Como é que eu faço? Eu vou dar um exemplo aqui de uma que eu já tenho feita, que é a Product Controller, tá? Essa API aqui, ela pega do método Resource, né, da pasta Resource, que cria pra gente o retorno dessas APIs. Então ela já cria num formato JSON. Então ele traz pra gente esse formato já todo feitinho, né? Todo bonitinho em formato de JSON. E aí eu faço a tratativa disso lá dentro do controller, no meu controle produto, tá? Então aqui eu estou querendo que traga todas as informações da API. Aqui eu estou criando, caso eu tenha que fazer um aplicativo, então eu utilizo aqui esse aqui, o Stories, e aí a pessoa poderá criar lá alguma informação de algum produto, cadastrar algum produto. Aqui, essas partes eu acho que não precisa eu ficar comentando, porque você já sabe. Então, eu vou mostrar aqui na prática como é que essas informações estão sendo trazidas. Se você vir aqui dentro do Insomnia, ele tem aqui todas as informações da API. Deixa eu rodar aqui para você ver. Então ele está trazendo, ele está dizendo que não tem nada. Não tem nada aqui dentro do campo data. Por quê? Porque não está cadastrado no sistema nada a respeito de produtos. Se a gente vir aqui, deixa eu dar uma atualizada. Não tem nenhuma informação aqui. Se eu cadastrar, ele vai criar ali aquelas informações. Deixa eu jogar logo aqui com um dado falso, né? Pronto, criei. Produto cadastrado com sucesso. Se eu vim aqui, ele já tem aqui essa informação desse produto, tá? Então como é que isso acontece? Isso acontece simplesmente por causa disso aqui. Eu estou retornando todos esses produtos de forma bem organizada e utilizando o Resource. Como é que o Resource fica organizado aqui dentro? Você primeiro tem que criar um comando. Esse comando se chama, deixa eu abrir meu terminal aqui, PHP Action Maker Resources, deixa eu ver, Make Resource. Então eu digo aqui para ele qual é o nome desse meu Resource. Por exemplo, se eu criasse aula Resource, então eu poderia dizer aqui que era uma collection, tá? E aí ele criaria em formato collections, ou ele traz um JSON normal, tá? Aqui, opa, qual foi que eu errei aqui? Make Resource. Ah, tá, é porque tá junto aqui. Aula Resource. Então ele criou aqui o Resource pra gente. Então ele já está trazendo as informações. Agora só basta eu ir lá no meu controle e criar uma informação chamada aula Resource e assim por diante, tá? Então eu poderia criar aqui facilmente um clear PHP Action Maker Controller API, e aí eu digo qual é o nome, aula controller, vai usar todos os métodos, ok? Então ele criou aqui pra gente, ele está utilizando. Pra gente não perder tanto tempo, eu vou utilizar a mesma nomenclatura a mesma estrutura que eu usei aqui. Então é só dar Ctrl C, você vem aqui dentro, Ctrl V, e aí você vai trocando aqui
com o nome do resource que você criou. Então aqui é aula resource, tá? Que você vai jogar aqui dentro. Aqui em cima você vai sentenciar onde ele está. Então use app. Qual é a pasta onde ele está, né? Ele está dentro da pasta http. Não, ele está dentro, http. Então você vai utilizar http, certo? E vai utilizar o nome da pasta resources e o nome do seu arquivo aula resource, certo? Então aqui já está trazendo para a gente o caminho que ele está. E aqui ele vai trazer todos da model que a gente vai criar. User app models aula, certo? Observe que não tem nenhum aqui. Ele tem outros modelos, mas a gente pode criar agora essa nossa model. PHP artisan make model aula. E aí eu crio assim, beleza? E aí eu passando esse M, ele já vai criar a migration, né? Já vai estar conectado com a nossa model. E assim a gente só vai continuando, certo? Ele já criou aqui. Nessa minha model aqui, eu vou colocar somente um campo mesmo, só para demonstração mesmo. Label, coloca aqui nome, certo? Então eu vou vir aqui no database, migration, aulas, e eu crio aqui uma table, string qualquer, string name, certo? Aí eu coloco sempre a soft delete, senão ele vai dar erro aqui, beleza? Então eu vou rodar aqui essa informação, roda o PHP Artisan Migrate, beleza? Ele já criou a nossa tabela lá. Se eu der atualizada aqui, ele já vai estar aqui. Então aqui ó, aulas, ele já está aqui dentro, ID e o nome, beleza? E nossa soft delete que foi colocada agora, beleza? Então continuando aqui, essa API ela precisa ser preenchida, tá certo? Como é que eu vou colocar essas informações? Eu vou colocar utilizando seeder. Então eu venho aqui e crio um seeder. Esse seeder eu quero povoar, eu quero colocar informações dentro desse banco de dados sem precisar estar cadastrando igual um CRUD normal, tá? Para não precisar criar um CRUD. Eu poderia usar uma factory? Poderia, e aí criaria vários dados falsos, mas aqui eu vou usar somente para demonstração, uma coisa rápida, não quero muita coisa que sejam criadas aqui, tá? Então PHP artisan make seeder, e aí de qual é o nome da minha seeder? Aula table seeder, certo? Foi criado aqui pra gente. Observe que aqui é onde a gente vai colocar. Então eu coloco aqui o ZDB, você vai entender por quê. Porque eu quero inserir dentro do banco de dados a informação. Então às vezes o Laravel não identifica tão bem. Então eu coloco logo para não ter nenhum problema. Então deixa eu ver um exemplo aqui do que eu já fiz. Eu fiz um dessa forma. Então eu coloquei assim, certo? Aula table seeder. Eu digo qual é o nome da minha tabela. A tabela que eu tenho aqui é aulas. Então eu coloco aulas, certo? E a única informação que tem dentro de, as únicas tabelas que tem dentro de aulas é ID, nome, delete, create e update. Então a gente cria aqui só ID, nome, apaga isso aqui, certo? Create, update e etc. Beleza? Então aqui já foi, já passou. Deixa eu botar aqui. Opa. Beleza. Agora eu preciso colocar e dizer onde esse seeder aqui está. Então venho aqui dentro, coloco o nome desse seeder. Então digo aula table seeder class. Certo? Então, para a gente testar, para ver se já está funcionando, a gente roda essa mesma configuração que a gente rodou, PHP Artisan Migration, fresh, seeder. Ele vai rodar todo o banco de dados novamente. Esse aqui é só para demonstração. Opa, ele deu um erro, ele disse que não existe, tá? Caso a gente fez alguma coisa errada, table or seeder. Ele está certo.
Beleza. Deixa eu dar um composer dump para ver se ele começa a funcionar. Composer dump. Opa. Composer dump. Opa. Ele vai rodar aqui pra gente. Beleza. Deixa eu rodar esse mesmo comando para ver se ele já vai estar funcionando. Foi. Agora ele identificou, já passou a nossa informação. Se a gente vir aqui atualizar, ele já está aqui dentro do banco de dados, tá bom? Então ele criou aqui e agora a gente vai colocar essa informação lá, trazer essa informação na API, tá certo? Então aqui a gente já começa todo o processo de trazer essa informação. Vamos lá agora, vamos sair daqui da database, da model também, e vamos aqui focar nisso e também no controle, certo? Então eu venho aqui no meu Insomnia, já tem outras APIs que eu já criei, e a gente vem aqui, cria uma nova request. Então eu vou chamar de aulas, tá certo? Então criei aulas aqui, né? Essa aqui é uma pasta fora, era outra coisa que eu ia fazer, beleza? Então essas aulas aqui, como eu já coloquei a informação aqui no meu na minha configuração base, então eu já não preciso digitar localhost 8000, papapá. Eu só coloco bem aqui, ó, URL, ele já vai identificar e eu passo o nome da minha API aqui. Aulas, ele não identificou, ele não encontrou. Por quê? A gente não passou lá na nossa rota API essa informação de onde ele está. Então agora a gente vai começar a criar aqui. Então a gente diz para onde ele está, o host API resource. A gente diz onde ele está, a gente vai chamar de aulas e a gente passa aqui essa informação. Para não perder tanto tempo, eu já vou fazer um log assim. Certo, aulas, aqui eu vou colocar onde ela está, aulas controle, fecha aqui, beleza? Deixa eu ver se ele já está trazendo alguma coisa. Ele não está trazendo nada porque não tem, ele disse que não existe, beleza? Então deixa eu ver, app http controllers API aulas controller. Se for dessa forma que está construído aqui, então ele vai pegar. Então, não, está passando errado dessa forma aqui, então tira esse S aqui. Então ele vai pegar dessa forma. Então ele já está trazendo aqui essa informação aqui pra gente, beleza? Então esse método aqui, ele não pode, se eu tirar ele não vai funcionar, beleza? Vou passar de novo essa informação. Ele não funciona, ele não traz nada. Então a gente pode trazer aqui todas essas informações, ou tratar para trazer somente uma por uma e assim por diante. Há diversas formas aqui que a gente pode trazer essa informação. Aqui no Create é para quem vai utilizar no aplicativo, por exemplo. Então você pode passar assim, né? Aqui eu vou só para demonstrar rápido para vocês, para não estender muito. Então aqui a gente troca por aula, certo? Vou botar aulas. Aqui a gente coloca aula, que é o nome da model. Então aqui aula cadastrada com sucesso, certo? New aula resource, que é o que a gente cadastrou, e aí a gente vai passar bem que essa informação. Então aqui quando a gente for criar alguma coisa no nosso aplicativo, a gente utiliza dessa forma. Aqui no show a gente tem como mostrar somente por ID, então por isso que ele já traz aqui ID. Aqui um exemplo bem claro de como eu fiz, né, trazendo o produto aqui, tá? Então eu vou fazer dessa forma, aula, e passo aqui uma variável chamada aula também, e aí eu só retorno trazendo o resource e passando também qual é essa minha variável. Return aula resource e aula, simples, certo? E assim eu posso buscar por ID. Então aqui dentro do Insomnia eu posso passar somente um, por exemplo, e ele vai buscar por ID. Se eu buscar dois aqui, ele já vai trazer algum erro
porque não tem mais nenhum, só tem um cadastrado até o momento. Mas se tiver mais, ele vai trazer os outros aí, tá bom? Então dessa forma a gente faz assim, e aí a gente pode editar, né? Eu vou trazer aqui para vocês também aqui, ó, editar não, a gente só consegue atualizar se for utilizar dentro de um aplicativo, né? Falando nisso de aplicativo, tá? Então se a gente for utilizar aqui, a gente vai utilizar no update. Então seria aula, certo? Aula atualizada com sucesso. Aula resource. Aula, certo? Aqui a gente mudaria, somente colocaria a model aula, beleza? Aqui já estaria funcionando. E o destroy, bem simples também. A gente pega aqui, simplificar nossa vida, e aí coloca aqui aula, e aqui eu só começo a dizer qual é também novamente, aula e aula excluída com sucesso. Beleza? Então espero que você tenha gostado e que isso sirva aí para aprendizado e também possa fazer com que você melhore a cada dia mais e mais e traga bons resultados das suas aplicações, tá? Te agradeço por ter assistido até aqui. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Falou, até a próxima!